Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do canal. Esse é mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, esse vídeo tá saindo no dia 16 de agosto. Não preciso nem falar, né? A gente já sabe o que esse dia significa. Já são 48 anos e não poderia ser diferente, né? Inclusive é um vídeo, eu tava pensando como fazer esse vídeo, tava pensando em que vídeo fazer e não poderia ser um vídeo, uma homenagem melhor do que vai ser feita agora. É sempre um tema muito complicado, né? É sempre um tema muito complexo. Hoje nós vamos tratar disso de uma forma diferente, creio eu, mais reflexiva, né? Vai ser um vídeo interessante, curioso, né? E nesse vídeo eu trago a participação especial de um cara que marcou muito a minha vida, marcou muito, inclusive, foi meu professor, né? Entre aspas, foi meu professor, me ensinou muito sobre esse mundo elvístico, né? E hoje estar fazendo um vídeo com ele é uma honra excepcional para mim, né? Hoje trago a vocês a participação especial do Marcelo, da TV Elvis Triunfal, não só da TV Elvis Triunfal, do fã-clube Elvis Triunfal, do site Elvis Triunfal, né? É interessante, é muito bom o trabalho deles, né? Dele, do Rodolfo Schindler, enfim, da galera do fã-clube Elvis Triunfal. Inclusive os conteúdos, né? Eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês olharem, quem é fã e ainda não conhece, se inscreve lá, assiste lá, vou deixar o site também. E o vídeo com ele hoje é muito especial. Hoje ele me enviou 5 perguntas, eu enviei 5 perguntas para ele. E vai ser um vídeo divertido, vai ser um vídeo muito bacana. Hoje a gente vai se conhecer mais e vocês também vão conhecer um pouco. Que realmente é um choque, né? Hoje a gente tem a gente tá tendo aí uma nova onda de fãs aí do Elvis. A fanbase, né? A base de fãs se renovando. Então é sempre um choque, assim, um choque de gerações. A gente vê realmente como a música do Elvis evolui, né? A gente traz aí um cara que tem mais de 50 anos, né? E que pegou ali uma parte da vida dele com o Elvis ainda vivo. E eu, né, que tenho 18 anos, fui conhecer o Elvis aí depois que ele faleceu, né? Quando eu nasci, já tinha 30 anos que ele tinha falecido, né? Então é um vídeo muito... É um choque, né? Você que é um fã novo, começou a ser fã agora, ou é um fã mais jovem, esse vídeo é pra você. Você que é um fã mais velho, que viu Elvis na sessão da tarde, que viu Elvis no cinema, nos filmes da década de 60, que conheceu Elvis, talvez, na década de 50, que foi um jovem na década de 50, 60, 70, 80, 90, enfim, independente. Esse vídeo é pra você, tá bom? Tenho certeza que vai ser um vídeo muito interessante. E, como ele é o convidado, ele começa, tá? Ele vai estar se apresentando aí com vocês. E ele vai estar respondendo uma pergunta que eu enviei pra ele, eu enviei 5. Ele começa com a primeira e logo em seguida eu entro, beleza? Vou deixar ele aí com vocês. Olá, Lorenzo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de eu estar fazendo aqui esse bate-papo com você. Eu montei 5 perguntas para você e você montou 5 para mim e eu vou respondê-las aqui. Então, para mim, é uma satisfação muito grande conversar com um fã tão jovem como você. Você tem apenas 18 anos, eu já tenho 54, ou seja, tenho idade até para ser seu avô e temos algo em comum, que é a nossa admiração por Elvis Presley. Então vamos lá, vou responder aqui a sua primeira pergunta. O que você sente quando vê fãs de Elvis surgindo na nova geração? Você sente que algo muda no legado de Elvis e ganha um novo significado quando isso acontece? O ser humano, quando ele percebe comportamentos se repetindo no presente, comportamentos que ele viu no passado, e ele vê as pessoas fazendo novamente no presente, isso dá um sentimento de continuidade da vida. É o ciclo da vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Todos nós fomos filhos, né? Tivemos nossa fase de criança, né? Então os nossos pais cuidaram da gente e a gente viu como que era ter a infância ao lado dos pais. E anos mais tarde, quando a gente tem os próprios filhos, você olha a história se repetindo, né? E isso dá uma felicidade enorme, porque você vê que é o ciclo da vida se repetindo, né? Então, quando eu vejo fãs jovens curtindo Elvis, ou colecionando álbuns, CDs, ou apenas curtindo mesmo pelo streaming,
isso me remete à fase quando eu era jovenzinho, né? Ali com 6, 7 anos de idade, foi um período que eu me apaixonei pelo Elvis. Então, quando eu vejo isso acontecendo, eu percebo que o ciclo da vida está se renovando. É a prova de que o legado de Elvis é atemporal, né? Então, isso não acontece somente com Elvis, né? Eu acredito que com os fãs dos Beatles é a mesma coisa, do Michael Jackson. Todo esse pessoal vai ver, ou está vendo, esse ciclo se renovando de novos fãs, né? Então, para mim, é muito satisfatório ver isso acontecendo. Por que é importante o surgimento de novos fãs? É claro que os mais novos, às vezes, eles se espelham nos mais velhos, né? Eles gostam do que os mais velhos estão fazendo. Mas em termos de impactar outros jovens, na minha opinião, se você, que tem 18 anos, falar do Elvis, o teu poder de alcance vai ser muito maior nessa nova geração do que a minha palavra aos 54 anos. Porque geralmente o jovem ele se identifica mais com o que as pessoas da geração dela estão falando ou curtindo, né? Então, quando alguém de outras gerações estão falando, existe uma barreira ali, né? Então, há uma tendência, não que os jovens não escutem os mais velhos, mas há uma tendência do jovem se espelhar nos semelhantes, né? E na geração que ele faz parte, para ver o que está no hype, o que é legal curtir, enfim. Então, o seu papel enquanto fã mais jovem, na minha opinião, gera muito mais engajamento no fã da sua geração do que eu falando. Então eu tenho acesso estatístico ao meu público que assiste os meus vídeos no YouTube. Grande parcela das pessoas que assistem o nosso canal estão ali entre 35 a 55 anos, né? Eu acredito que o teu alcance com o público jovem vai ser muito maior. Muito obrigado aí pela resposta, meu amigo. Excelente resposta. Bem, agora é a minha vez aqui de responder a sua primeira pergunta. Eu vou responder, vou ler aqui a primeira pergunta e vou responder a primeira pergunta que o Marcelo me enviou, tá bom? Lá vai. Olá, Lorenzo. Minha primeira pergunta é: como alguém tão jovem como você teve acesso ao legado de Elvis e o que te despertou o seu interesse? Então, se tratando de Elvis, eu virei fã dele mesmo em 2019, no final de 2019. Mas assim, sempre conheci, né? Artistas como Elvis, os Beatles, Michael Jackson, enfim, esses artistas, o Roberto Carlos, né? A gente tem ele no nosso subconsciente, né? Querendo ou não. Então, assim, eu sempre tive o Elvis no meu subconsciente de duas formas. A primeira forma que eu me lembrava, assim, mas era assim, sabe? Raramente, era algo que a gente via, assim, caricato. E sabia que era ele, né? De certa forma. Era o Elvis com aquela roupa do Jailhouse Rock, né? Então, era e fazendo aqueles passos assim e tal. E também o Elvis de macacão. Então, eu lembrava dele com aquele costeleta assim e tal, mas assim, uma imagem da mente, sabe? E ele com aqueles macacões aqui aberto, aqui branco tal, com encharpe vermelho, né? Então, assim, isso sempre teve no meu subconsciente. Mas eu fui ter acesso à música do Elvis em 2019, no final de 2019. Foi num período que eu tava de férias, né? Em dezembro, novembro, dezembro, férias da escola. Então eu ficava acordado até mais tarde. Eu não tinha celular na época, né? Tinha 12 anos, 12 anos, tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos e tava de férias da escola. Eu, como não tinha celular, eu via pela TV, pela Smart TV. Eu assistia o YouTube. Eu gostava de ver os vídeos e tudo mais. Enfim. E na época eu tava conhecendo, por exemplo, o Charlie Chaplin. Então eu tava encantado pelo Charlie Chaplin. É um período ali que eu gosto muito do Charlie Chaplin, né? E eu lembro que eu tava vendo ele e tal. E me deu uma luz assim na cabeça, assim, do nada. Pensei assim, cara, tem um cara que dança, é do cinema também. É um bagulho assim, do cinema. E ele dança com roupa de prisioneiro. Ele dança com roupa de prisioneiro. E eu sabia que era icônico, eu sabia. Eu pensei, é o Elvis. Coloca o Elvis. Vou colocar o Elvis pra ver. E era da cena do Jailhouse Rock. E aí eu coloquei. Aí eu coloquei, foi assim, bem por acaso. Aí eu lembro que eu coloquei, né? Acho que era perto ali da meia-noite. Eu lembro que eu coloquei. E assim, a partir do momento que eu coloquei, sabe, eu fiquei admirado, porque era muito diferente, entendeu? A dança dele era um negócio assim,
que não era robótico, era um negócio assim natural, e ele começava a rir no meio, e cantava, e a voz dele, aquela rouquidão, eu fiquei impressionado, eu falei, caramba, cara. E eu fiquei impressionado, eu fiquei estremecido. Foi uma coisa muito diferente, uma experiência muito diferente que eu tive na minha vida, né? E foi ele que eu conheci, né? Eu poderia muito bem olhar uma vez e não olhar mais. E a música, o jeito que ele dançava e tal, era muito natural, era muito, não era mecânico, não era tipo os caras ensaiam uma dança lá e ficam fazendo assim tudo perfeito, sincronizado, não, não era. Era um negócio que soava natural, entendeu? Que parecia que ele tava fazendo aquilo com o coração. Você entende? Aí eu lembro que no outro dia de manhã eu coloquei pra ver de novo. Coloquei pra ver de novo. Porque eu gostei muito, eu achei muito legal. E eu lembro que depois eu falei, opa, eu achei ele muito interessante. Eu achei ele muito legal. Ele superou as minhas expectativas. Ele tinha superado mesmo. Era diferente daquilo que eu imaginava, que eu pensava. E aí eu fui pra ver o Elvis de Las Vegas, né? Eu falei, cara, eu quero ver aquele Elvis com macacão pra ver como é que ele é. Né? Aí eu fiquei procurando. Aí eu lembro que eu tive acesso àquela apresentação que tem no That's the Way It Is, que é a apresentação de Suspicious Minds, de 1970, Las Vegas. Foi a primeira vez que eu vi o Elvis no macacão, foi naquela apresentação ali. Aí você já sabe, né? Assim, foi mágico. Eu não consigo explicar como é que foi. Porque ele fazia os movimentos e tal, e era um negócio que eu falei. Não eram movimentos treinados e tudo, mas ele tava ali dando a vida, dando a alma dele pela música, entendeu? E aquilo soava tão sincero e tal. Eu ficava, caramba, cara. E a voz dele no momento já ali no auge, né? E assim, aquele macacão bonito, eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado, entendeu? Eu fiquei um moleque de 12 anos vendo aquilo, é impressionante, entendeu? É impressionante. E a música era muito boa, né? Inclusive Suspicious Minds eu conheci ela ao vivo, né? Ao vivo, na versão ao vivo. Foi a primeira vez que eu ouvi, foi ao vivo. Depois de um tempo que eu fui ouvir ela em estúdio, né? Lá pra... Era final de 2019, começo de janeiro de 2020, eu já tive acesso a Suspicious Minds no estúdio, né? E eu percebi que era um pouco diferente, né? E aí eu comecei a ver quão o Elvis era gigante, porque ele transformava uma música em estúdio diferente de como ela era ao vivo, sabe? Era um negócio muito louco. E ele brincava com o loop que tem no final de Suspicious Minds, né? Então Suspicious Minds ele tem o final de fade out e fade in, né? Então ele dá um fade out, diminui, aí ele sobe. Aí ele diminui, ele sobe. E aqui na versão ao vivo não, aqui na versão ao vivo ele brinca com ela, pá, pá, e tal. E aquilo foi impressionante, eu fiquei impressionado. Então foi o primeiro momento que eu tive contato com a música do Elvis, foi ali. E depois disso, aí que eu virei fã, comecei a ver mais, só aqueles dois vídeos me impulsionaram a ver mais, né? Eu fui conhecendo mais e virou isso hoje, né? Aí é isso aí. Vamos para a segunda pergunta. Qual é o segredo para ser um fã tão fiel e assíduo como o senhor é? Mesmo surgindo tantos artistas talentosos durante esse tempo e mesmo o rei tendo morrido há quase 50 anos? Qual o segredo para manter a chama acesa por tanto tempo? O fato de ter surgido outros ídolos desde a partida do Elvis, para mim nunca foi um problema. Porque eu sempre gostei de outras bandas, de outros artistas. É claro que o Elvis, para mim, está no topo da pirâmide. Mas eu gosto de outros estilos musicais. Eu sou bastante eclético. E esse ecletismo ele vem muito por causa do Elvis. Porque o Elvis era um cara eclético, né? Ele curtia música country, blues, gospel, rock. Enfim, era uma gama de estilos que ele curtia. Ele não tinha preconceito. E eu acho que eu aprendi desde pequeno com Elvis, de ter a mente aberta para assimilar outros estilos musicais. Né? Então, às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada de que o fã só escuta aquilo. Não. Eu mesmo já toquei em bandas de heavy metal durante muitos anos. Participava de festivais, chegamos a gravar em estúdio. Mas a minha banda ficou mais aqui restrita ao ABC Paulista. Mas eu nunca tive problema em relação a essa questão. Qual é o segredo para manter essa chama sempre acesa? Cara, algumas pessoas elas vão se identificar com alguns artistas durante um período e vão deixar esquecê-lo. Algumas pessoas irão gostar de um estilo musical durante um período da vida delas e depois
vão esquecer, né? Não vão mais se identificar com aquilo. Mas existe uma parcela que elas vão se identificar tanto com o estilo ou com um artista que aquilo vai carregar para o resto da vida. Geralmente, quem gosta do Elvis, geralmente carrega essa paixão até o final da vida. Uma ou outra, às vezes eu vejo algum depoimento de pessoas que, deixei de gostar, mas é raro. A maioria, aquelas pessoas que caíram na graça do Elvis, elas ficam fãs para o resto da vida. Né? É uma coisa assim, eu não sei assim dizer se é igual aos outros artistas, tá? Mas com Elvis tem essa característica, que quando ele entra de fato na vida da pessoa, ela é difícil sair, entendeu? É uma doença que você pega e não tem cura. E você vai, entendeu? Eu acredito que eu vou seguir assim para o resto da minha vida. Né? Tô desde criança fã de Elvis, então e assim será. Mas o que leva o Elvis, depois de quase 5 décadas da sua partida, ainda ser tão lembrado, eu acho que é o conjunto de qualidades que ele tinha. Né? Então, ele era ótimo em termos de performance de palco, um ótimo, excelente intérprete. Ele surgiu no momento certo ali de uma revolução cultural, né? Ele gerou uma revolução cultural. Fisicamente, o Elvis era um cara extremamente carismático, bonito, né? No palco. Então, como pessoa também, claro que o Elvis tinha seus defeitos, mas as qualidades, na minha opinião, são muito maiores que os defeitos que o Elvis tinha. Então, eu acho que a soma de tudo isso tornou o Elvis imortal até hoje. Vamos para a segunda pergunta do Marcelo. E a segunda pergunta que ele me fez foi essa. Você tem feito review dos seus álbuns? Que, aliás, são muito bons. Muito obrigado. Cite 5 álbuns que você gosta da sua coleção e o porquê da escolha de cada um. Tá. Acho que eu vou citar mais de 5. Acho que eu vou citar 6. Tá? Vou passar só um só. Porque tem um aqui que é bônus, entra como bônus. Assim, não são. Não tá em ordem. E nem todos que vão estar na lista estão no meio dos meus álbuns favoritos do Elvis. Por quê? Porque tem alguns álbuns do Elvis que eu gosto bastante e que eu não tenho eles físico. Né? E tem alguns aqui que eu tenho físico, que eu gosto demais, mas que não, às vezes não tá no meio dos meus favoritos, assim, de todos e tal. Mas eu gosto de escutar e tudo mais, enfim. Essa é a diferença. É o meu álbum favorito do Elvis, de todos. Tanto da minha coleção, quanto da discografia do Elvis. É o Rising on Rock, é um álbum excepcional. Eu não pulo nenhuma música, é fantástico. A capa é essa capa aqui mesmo, né? Na frente Rising on Rock, atrás For All Time's Sake. Né? Mas assim, eu não pulo nenhuma música, é fantástico. Né? Desde que eu conheci lá em 2020. Né? Inclusive, uma das primeiras músicas que eu ouvi foi a Rise of the Rock. Desde que eu conheci, eu não parei mais de ouvir esse álbum. Just a Little Bit, If You Don't Come Back, I Miss You, Girl of Mine, Sweet Angeline, Are You Sincere, For All Time's Sake, Find Out What's Happening, Just a Little Bit. Eu não pulo nada. Esse álbum aqui é fantástico. Three Corn Patches. É muito bom, adoro esse álbum. Outro álbum que eu amo, que eu adoro demais, é o Potluck. Também é um dos meus favoritos da discografia do Elvis. Eu diria ele que tá no top 10, top 15. Top 10, vai, top 10. Potluck é muito gostoso de ouvir, eu também gosto dele. Na minha coleção, a capa é linda, lindíssima. E tem muitas músicas boas, né? Kiss Me Quick, que é um clássico aqui no Brasil. O baixo no refrão é muito bom. Gonna Get Back Home Somehow, que é a minha preferida ali, junto com Night Rider, que é muito boa. Step Off Line. Step Off Line que foi descartada do Blue Hawaii, era pra estar no filme do Hawaii, viu? Aí veio pro álbum Potluck. Suspicion, não é a Suspicious Minds, é a Suspicion, de 62. I Feel That I Know You Forever, Fountain of Love, That's Someone You Never Forget, essa daqui, inclusive o Elvis ajudou a escrever, né? Com o Red West. Ele é acreditado como compositor da faixa. Enfim. Such an Easy Question, é muito bom. Álbum muito bom. Gosto bastante. É outro álbum aí que eu gosto demais. Se você não conhece Potluck, escute Potluck, é muito bom. Você vai gostar bastante. Outro álbum que eu também gosto bastante, tanto da discografia, tanto da minha coleção, é o Love Letters from Elvis. Love Letters from Elvis. Eu colocaria, assim, na discografia do Elvis, eu colocaria ali no top 15, né, assim. Mas na minha coleção eu gosto bastante de ouvir ele. É um álbum que me chama muita atenção. Até pelo design da capa, é lindo. Lindíssimo. Olha a contracapa, cara. É muito bacana.
E o setlist também é muito bom de se ouvir, tem músicas bem ternas, né? Músicas assim, um nível mais doce, mais delicado. Love Letters from Love Letters, This Is Our Dance, When I Over You, If I Were You, I Never Know, Heart of Home, excelente. Mas o que me chama a atenção nesse álbum aqui é Got My Mojo Working e Cindy Cindy. Fantásticas canções de rock and roll ali, numa pegada meio blues. Got My Mojo Working tem um pouquinho ali de blues. Cindy Cindy é bem mais rock and roll e é muito boa. Adoro esse álbum aqui. O solo de guitarra fantástico, inclusive, do Cindy Cindy. A guitarra nessa música soa muito bem. É um álbum aí que eu gosto de ouvir. Outro álbum também que eu gosto demais, tanto da carreira do Elvis quanto da minha coleção. Esse daqui eu tava louco atrás. Encontrei. É o Elvis Golden Records Volume 3. A capa desse disco é fantástica, olha que linda. Ele ainda tem uma capa laminada, né? Muito comum na Inglaterra. Inclusive esse disco aqui é uma prensagem inglesa. Olha aqui, que bacana. Golden Records Volume 3. O álbum inteiro é perfeito. Você não consegue pular nenhuma música. Stuck on You, Fame and Fortune, I Gotta Know, I Feel So Bad. Fantástico. His Latest Flame, I Lost Tonight, Little Sister, Go Look Charmed, She's Not You, Anything That's Part of You. É um álbum fantástico. É um álbum de sucessos, né? Então aqui traz os singles, os compactos de sucesso do Elvis, lançado ali em 1963. E adoro. Fantástico. Isso daqui é fantástico. Eu gosto demais por conta da capa e também do setlist. Eu não pulo nenhuma música. Pra mim, é o melhor Golden Records, né? Da série Golden Records. Né? Dos 5, é o melhor. Esse aqui seria o quinto álbum. É um álbum que eu adquiri recentemente. Aliás, é um álbum duplo, né? E gosto demais. Que é o From Memphis to Vegas. From Vegas to Memphis. Eu sempre tive um carinho maior pelo Back in Memphis. Adoro Back in Memphis. Mas comecei a ouvir com mais cuidado o In Person e comecei a gostar demais do In Person. Aqui o Elvis tá no auge, cara. Ele tá muito bem aqui. Mas eu gosto demais de ouvir. Mas Back in Memphis é muito bom. Adoro Back in Memphis. Pra mim é o brilho desse álbum duplo, é o Back in Memphis. E o álbum extra, na verdade, é uma coletânea póstuma, né, que eu conheci, inclusive há pouco tempo, e que eu aprendi a gostar pelo setlist, que é excelente. Que é a coletânea Elvis Return of the Rocker. Capa impressionante, inclusive fiz um review há alguns meses, abrindo, né, isso aqui tava lacrado, eu comprei ele lacrado, lançado em 1986, lacrado até o dia que eu adquiri. Agora tá aberto. E o que me fez gostar dessa coletânea é a foto, que é impressionante, Return of the Rocker, e também o setlist. Então é um dos álbuns aí que eu mais gosto da minha coleção. Álbum lançado em 1986, como eu disse. Tem um setlist fantástico, com rocks ali do começo dos anos 60. King of the World Wide World, His Latest Flame, Little Sister, Stuck on You, Return to Sender, Make Me Know It, Witchcraft, alguns exemplos aí. E eu gostei demais porque o setlist é muito bom. O álbum é muito bom do começo ao fim. Eu comprei esse disco lacrado de época, ele foi lançado em 1986 e estava lacrado até o momento em que eu adquiri. Tem review dele aqui no canal, você pode achar lá na página do nosso canal, beleza? É outro álbum aí que se tornou um xodó pra mim. Não é um dos favoritos da minha discografia, porque é uma coletânea, né? Coletânea póstuma, mas é um que eu gosto de ouvir bastante. Esse daqui é importado dos Estados Unidos, tá lacrado. Agora, eu abri ele, tá seminovo, né? E, ó, tá bem conservado. É isso aí. Terceira pergunta. O que você acha do filme do Elvis de 2022? Acha que o Epic irá recrutar mais novos fãs depois do lançamento? Quais são as suas expectativas? O filme do Baz Luhrmann ele foi muito importante para levar para essa geração quem foi o Elvis. Né? Então, em termos financeiros, ele gerou ali por volta de 280 milhões, que eu me lembro. E o custo dele foi de 80 milhões. Então, é um filme que não foi um fracasso. O filme recuperou o que foi investido e gerou lucro. Né? Então, eu lembro que, graças a esse filme, outras produções foram feitas, estimuladas pelo lucro, né, que este filme gerou. 2 documentários sobre o Comeback Special foram lançados depois. Né? Até a Priscilla Presley pegou o gancho do filme do Baz Luhrmann para lançar o filme autobiográfico dela, né, o Priscilla. Mas o mais importante de tudo isso foi que a Warner, né, e o Baz Luhrmann sentiram a importância de resgatar muitas filmagens que estavam ali armazenadas no acervo da Warner, que são as sobras do That's the Way It Is e do Elvis on Tour. Então, eu acho que o maior legado do filme do Baz Luhrmann é agora, no final de 2025, resgatar estas sobras dos documentários de 1970 e 72 e trazer isso à tona para o grande público. Então, eu acho isso sensacional. Né? Agora, a minha opinião em relação à produção em si do filme Baz Luhrmann, o filme, eu gosto do filme, né?
Claro que eu tenho algumas críticas em relação ao filme, mas eu acho ele mais positivo do que negativo, tá? Eu deixo isso bem claro. Eu acho que não deveria ter forçado tanto nas liberdades criativas do filme. Eu acho que a história do Elvis, por si própria, ela já é tão fantástica e tão cativante que não precisava inventar nada no meio para você chamar a atenção do grande público, entendeu? Então a história, como ela ocorreu, já para mim já foi fantástica. Né? Então essa é a única crítica que eu tenho em relação ao filme, né? Que às vezes ele investiu muito nas liberdades artísticas e saiu um pouco ali da realidade. Mas trouxe sim, o filme traz a essência do Elvis e eu acho que é um grande cartão postal aí, digamos, para mostrar quem foi o Elvis. Eu acho que nesse sentido o filme é bastante positivo mesmo, tá? E quais são as minhas expectativas em relação ao Epic? Se ele vai agradar a nova geração, para mim é uma incógnita. Geralmente documentários não fazem tanto sucesso como cinebiografias, tá? Isso aí é notório. This Is Elvis, de 1981, foi um documentário que não gerou tanto lucro financeiro para a MGM na época. Então, isso aí é comum. Mas o Baz Luhrmann está procurando uma linguagem que sai um pouco deste formato para tentar alcançar um público maior. Para mim ainda é uma incógnita. Eu acho que aqueles jovens que gostaram da cinebiografia talvez vão se interessar de agora revisitar e saber quem foi o verdadeiro Elvis. Então, quem gostou do filme do Baz Luhrmann com certeza vai amar o Epic, porque o Elvis ao vivo, o verdadeiro Elvis, é sem dúvida insuperável, né? Vamos para a próxima pergunta. Terceira pergunta. Você acompanhou o lançamento do filme Elvis, de Baz Luhrmann, de 2022? O que você achou do filme? E o que os amigos da sua idade comentaram sobre o filme? Quais são as suas expectativas sobre o Epic, o Elvis Presley in Concert, filme do documentário, né, do Baz, que vai lançar no final de 2025? Tá. Vamos começar pela pergunta do filme do Elvis, da cinebiografia. Eu lembro que ali no comecinho, quando eu comecei a ser fã do Elvis, 2019, finalzinho de 2019, 2020, eu lembro que já tinha alguns rumores, algumas coisas falando sobre o filme que ia ter, inclusive eu já tava animado, caramba, cara, vai ter filme do cara e tal. E eu fiquei animado que eu teria a chance de conhecer mais e tudo mais sobre o Elvis. Eu lembro de até ouvir notícias de que as gravações do filme estavam sendo adiadas por conta da, da pandemia e tudo mais. E lembro dessas notícias antes do filme. Quando eu fui assistir o filme, eu assisti uma vez no cinema e as outras vezes eu assisti pelo streaming e também assisti na Globo, lançou na Globo, passou na Globo esses uns meses atrás, né? Mas assim, de lá pra cá eu assisti pelo streaming. Então a primeira vez que eu assisti foi no cinema, um pouquinho depois do lançamento do filme. Se eu não me engano, até uma semana depois ali do lançamento do filme, eu assisti. Até uma semana, por ali, naquele período ali. Foi no meio do ano, né, que lançou. E eu fui com um amigo meu, um amigo de infância. E ele também gosta bastante de rock, né, de rock and roll. Mas ele não é fã, assim, do Elvis. Mas, assim, ele curte o som. Vou falar primeiro o que eu achei. Que, cara, foi uma sensação, assim, uma loucura. Naquele momento que eu assisti o filme 2022, eu já tava um pouquinho mais avançado. É lógico que eu não sou super mega, hiper fã do Elvis. Eu tenho só aí, desde 2019, tenho 6 anos apenas. Vou fazer agora 6 anos de fã do Elvis. Então eu não sei nada sobre o Elvis, entendeu? Consequentemente aprendendo, tô no começo. Mas assim, naquela época eu já tinha uma ideia de como era. Tinha aprendido muita coisa, sabia bastante coisa. Então eu já tava com uma ideia de como eu queria que o filme fosse, né? Que contasse, que desse detalhes de muitas coisas ali que a gente não tinha visto anteriormente, né? Eu acho que faltava, pra mim, eu acho que faltava algo definitivo, né? De certa forma. Faltava algo definitivo. E esse filme, creio eu, que tenha sido o mais definitivo, assim, de uma cinebiografia, né? Enfim, que introduz aos novos fãs, que dá uma história clara, bem produzida, que teve uma produção, assim, fantástica. Eu fiquei fascinado pela produção do Baz nesse filme. Que eu vou ser sincero, eu em primeira mão achei que não seria tão bem produzido quanto foi. Eu achei assim, não sei o que me deu esse sentimento. Mas assim que eu soube que foi produzido pela Warner,
Eu até fiquei meio com receio, pô, será que vai vir dublado e tal? Quando veio o trailer legendado, primeiro eu até estranhei, louco, será que vai vir dublado? Tomara que venha dublado, né? E veio dublado. E, cara, a hora que eu entrei na sala do cinema, o que me chamou a atenção mesmo foi quando começou a tocar a entrada de Age of Reality, aquela música de 1968, da trilha sonora de Live a Little, Love a Little, Love a Little, Live a Little, sei lá. É, aquela música lá é fantástica, fantástica, que música boa. É uma loucura aquela música, é uma loucura, não sei como explicar. Eu conheci ela em 2020, fantástica. É, e eu fiquei impressionado, Age of Reality, e abriu com Age of Reality, logo em seguida veio uma intérprete fazendo uma releitura de Cotton Candy Land, né? Que nesse filme, inclusive, foi uma teia ali, foi uma trilha ali do Coronel, né? Trocaram o Sandman por Snowman, né? Que é o boneco de neve, né? E faz uma referência ali ao Coronel, né? E assim, eu não desgrudei em nenhum momento assim na tela, eu fiquei olhando, cara, e eu tava encantado, eu fiquei, cara, eu tenho que aproveitar isso daqui. Porque era um negócio que eu queria ver demais, né? Eu queria ver demais. E o início já foi incrível, né? Eu gostei da abordagem que eles deram ali naquele início do Elvis, né? Resumiram ali com uma história em quadrinhos e tudo mais. Fizeram de forma lúdica, né? Bem assim, vida. O filme tem pontos negativos, lógico, mas eu acho que superou. O filme ele é tão bom que ele superou as expectativas e tem pontos negativos, tem pontos ali que. Mas assim, é muito bom. É muito bom. Acho que o que chama atenção é o fato do filme ser muito bom. O Austin interpretou muito bem. Né? O Austin chegou perto, entendeu? Do que realmente era o Elvis. Eu acho que o Elvis bem interpretado, ele não vira uma caricatura. Né? Ele não fica cafona, não fica brega. Não que o Elvis seja brega ou cafona, mas ele quando ele né, não parece uma imitação, ele fica esplêndido. E o Austin chegou nesse ponto. Que ficou muito bom, que não ficou ridículo, né? Ele realmente soube trazer bem o papel sem forçar. Inclusive as músicas na voz dele ficaram boas, né? Foram boas interpretações. Ele não forçou, mas fez boas interpretações ali das músicas da década de 50. Né? É um filme que me impressionou demais. Me impressionou demais. E foi o capaz para trazer novos fãs da nova geração. Depois desse filme, eu vi muitos fãs que se tornaram fãs depois desse filme, que inclusive são amigos meus, né? Foi depois desse filme. Eu tenho muitos amigos que são fãs do Elvis por causa desse filme. E o que me chama a atenção nesse filme, que eu gosto demais desse filme, é que o Baz ele deu atenção aos deep cuts do Elvis. O que são os deep cuts? São as músicas que não chamaram a atenção na carreira do Elvis, que foram entulhadas embaixo do turbilhão de sucessos que ele lançou. Então ele foi na contramão, né? Ele não ficou trazendo de volta os sucessos do Elvis que todo mundo conhece. Não, ele trouxe músicas que estavam embaixo ali, em segundo plano, na carreira do Elvis de volta, né? Então você tem, por exemplo, Age of Reality, com o remix que ele fez com Tame Impala. Tame Impala, que inclusive é um artista muito conhecido pela galera mais jovem, né? Então ali é aquele feat que eles fizeram. Power of My Love também. Summer Kisses, Winter Tears. E eu acho que é a música que mais chama a atenção desse trabalho que eu lembro, inclusive. Essa música era um deep cut enorme da carreira do Elvis. I've Got a Feeling in My Body. Creio eu que tenha sido ali o ápice. Ele fez um remix muito bom e trouxe à tona essa música. Essa música mereceu a popularidade que ela tem hoje. Que ela não tinha. Eu saí do cinema assim, tocado, emocionado, muito emocionado. Arrepiado, né, com a experiência. E o meu amigo também, ele falou que ficou impactado. Ele adora cinema também, né? Roqueiro e tudo mais. E não sabia dessas coisas sobre o Elvis e que ficou encantado sobre ele. Tem outro amigo também que ele já era fã do Elvis e se tornou mais ainda. Que é o Gabriel Sebastian, o canal parceiro aqui do canal. Ele assistiu esse filme, ele me contou, ele viu no cinema 3 ou 4 vezes. Né? Ele foi fã de outros artistas, né? Michael Jackson, James Blunt, mas do Elvis ali ele tava meio morno, né? Aí depois do filme, cara, o cara virou fã de vez, né, do Elvis. Ele adora o Elvis também. Vou mandar um abraço aí pro Gabriel. Ele viu 3, 4 vezes no cinema o filme. Eu vi uma vez só, depois eu fui ver só no streaming. Né? Vi no mesmo ano no streaming e assisto até hoje. Quando eu pego aí, dou um tempinho e assisto. Acho que eu devo ter assistido esse filme umas 15 vezes. Mas gosto demais. Agora o Epic, Elvis Presley Concert, eu tenho boas expectativas. Né? São filmagens aí, segundo o Baz, a gente nunca viu. Né? E se viu em uma qualidade que agora vai ter ali, altíssima qualidade, imagens de outros ângulos, enfim. Eu tô com uma expectativa altíssima. Tenho certeza que vai ser bom para aqueles fãs que
que conheceram Elvis em 2022 através do filme, de agora ver ali o verdadeiro Elvis em filmagens dele no palco. Porque ele no palco é incomparável. Ele no palco é incomparável. É impressionante ver como o Bass foi, né, de tirar aquelas coisas do cofre da Warner para poder lançar agora. Eu tô ansioso, tô numa neura que eu quero ver isso logo, né? Creio que vai ser muito bom. Pode, não descarto a possibilidade de despertar a curiosidade de novos fãs, né? E pode reacender a chama e dar mais motivos para as pessoas que viraram fãs agora em 2022 a dar mais motivos a elas amarem o Elvis aí, a música dele. Creio que vai ser espetacular. Quarta pergunta. Qual foi o álbum do Elvis que mais te marcou? Qual foi a música, letra ou melodia que mais te tocou até hoje, desde a primeira vez que ouviu? O que o Elvis fez na carreira ou como pessoa, shows que te deixa chocado ou mexe com você de certa forma? Cara, essa é uma pergunta bastante ampla e bastante difícil responder. Porque eu gosto de tantas músicas do Elvis que às vezes se eu citar alguma aqui e não deixar outra de fora, eu vou ficar tão angustiado, tá? Porque eu acho que o Elvis consegue me deixar chocado assim nas três fases como artista, desde os anos 50, 60 ou 70. A fase dos anos 50, quando o Elvis participa dos programas de TV, desde a primeira apresentação dele, eu acho aquilo sensacional. Quando ele se apresenta no Ed Sullivan, eu acho aquilo sensacional, cara. Ele tem uma leveza, uma liberdade, sabe? Uma espontaneidade que era bem diferente dos ídolos daquela época, né? O Elvis tinha um frescor ali artístico, né? Que eu acho que diferenciava o Elvis de todos os outros artistas. O Elvis era muito autêntico, né? Então, essa ruptura cultural que ele gerou na época me chama a atenção até hoje, né? Mas é claro que você tem que olhar para o contexto da época. Nos anos 60 tem muita coisa de filmes que eu adoro, né? Muita coisa mesmo. Gosto do Roustabout, Viva Las Vegas, King Creole, Change Your Habit, enfim. Não vou nem citar os documentários que eu amo, né? De 1970 e de 72. Mas nos anos 60, vamos pegar os anos 60, como o próprio Comeback Special, é um especial fabuloso que eu não me canso de assistir até hoje, né? Mas até no final da carreira do Elvis me toca muito. Gosto muito do Elvis em Concert de 77. Sei que nem todas as pessoas gostam de ver o Elvis naquelas condições. As minhas melhores versões de My Way e o Give Me a Mountain, né, estão ali no Elvis in Concert. Mas vamos lá, algumas músicas assim ao vivo até hoje me chamam muita atenção quando eu vejo, né? Eu vou citar três aí. A primeira são as versões de Suspicious Minds, não da edição especial de 2001, mas a primeira edição de 1970. Eu acho que a sonoridade que deixaram no filme de 1970, ela é mais verdadeira, porque eles mexeram muito na qualidade de áudio de 2001, da edição de 2001, e abafou muitos instrumentos, sabe? Eu ainda prefiro a versão de 1970. Eu sei que tem amigos que preferem a de 2001, a edição de 2001. Mas o Elvis cantando Suspicious Minds no International Hotel é sensacional, cara. Toda vez que eu vejo, eu acho que é a versão definitiva do Elvis ali. Uma outra canção que eu adoro muito é na American Trilogy. Então, o Elvis tinha a capacidade ali de mostrar todo o seu poderio vocal, e é uma canção que me toca muito. Uma outra canção também que eu gosto muito é The Impossible Dream. Apesar do Elvis não ter cantado muito ela ao vivo, ele cantou algumas vezes, mas eu gosto muito dessa canção e a forma como ele se entregava. Agora, em termos de álbum, os álbuns que mais me marcaram na minha infância foram a coletânea dos 40 sucessos lá da Soma, que esse álbum estava lá na minha casa e eu escutava ele quando o Elvis ainda era vivo. Eu era uma criança que ficava escutando disco lá com a minha mãe. Mais um álbum assim que eu acho que deu brilho, ampliou minha visão em relação ao Elvis naquele período. Eu acho que foi o That's the Way It Is. Eu achei o Elvis um artista muito completo escutando aquele álbum na época, né? Então foram dois álbuns essenciais que acho que me tornaram fã
naquele período da década de 70 foram esses dois álbuns aí. Apesar de eu gostar muito do Elvis Today também, tá? Naquela época. Vamos para a quarta pergunta. Dentro da carreira de Elvis, cite 10 fatos que você mais gosta. Quero saber seu gosto pessoal e não o que os livros apontam como mais importante, tá? Eu começo em ordem assim, sem ordem. Não vai ser top um, top, sem ordem. Por exemplo, eu gosto bastante, fato legal, é o que o Elvis fez em novembro de 1971, Boston, no Boston Garden. Cara, aquilo ali é fenomenal, aquele show que ele fez. E ele tá com aquela roupa preta, toda preta assim, com tejulas assim, vermelho, que pá e tal. Pretão assim, eu gosto daquele traje, eu acho muito incrível. Se eu não me engano, é o Black Matador, alguma coisa assim. É, inclusive, eu acho que ele deveria ter usado mais trajes, jumpsuits pretos, porque eles ficavam muito bem, né? E esse show em específico é incrível. Ele tá incrível. O som do show é agressivo, entendeu? Aquele show ali é excepcional. Você tem That's Alright Mama, I Got a Woman, One Night. Você tem assim, o show inteiro. Ele é fantástico. Eu gosto de ouvir. Bastante gosto de ouvir. E assim, me chama a atenção demais o que ele fez lá. A sonoridade é espetacular. Se você não conhece, procura lá. Elvis Boston Garden 1971. Dá uma olhada em tudo que você achar lá. Você vai ver o que ele fez lá. É excepcional. Outra coisa que eu gosto bastante também tem a ver com o show ao vivo. Foi o que ele fez no Texas. No, na arena. O show que ele fez na arena no Texas. Ele fez em 1970 e fez em 74. Eu gosto bastante do de 74. E por quê? Porque é a mesma sonoridade selvagem que eu citei. É impressionante o que ele fez lá e como ele suava numa arena. Era um negócio assim de louco, cara. Se você não ouviu, procura ouvir, cara. Procura ouvir. Por quê? Eu gosto de como ele tá. Em 1974 ele tá muito bem. É, como ele faz as músicas e tudo mais. Nesse show você não vai ver orquestra. Não tem orquestra. É só a banda. Porque é um palco pequeno no meio da arena. Então é o Elvis no meio da arena. Ele até passeia com com o veículo ali, a céu aberto, assim, dando tchau pro pessoal. E é excepcional. Excepcional o que ele faz ali. Eu gosto bastante de Johnny B. Good desse show. A guitarra do James Burton tá fantástica, a bateria ataca muito bem. Os músicos mesmo, tirando os floreiros, o pessoal da orquestra, esses músicos eles têm um brilho especial quando estão só com o Elvis, sem a orquestra. É muito diferente a sonoridade. Um outro ponto, outro fato que eu gosto e que eu acho que o Elvis deveria ter feito mais é o fato do Elvis ter trocado a canção de abertura. Em 74 também. Em 1974, ele trocou a música de abertura. Né? Ele já vinha numa oscilação, né? 70, That's Alright, ficou um tempinho. Ali em 72, consolidou Cissy Rider. Aí Cissy Rider, tal, ficou Cissy Rider. E em 74 ele muda. Ele muda. Né? Tiveram outras músicas de abertura que não funcionaram bem, na minha opinião. All Shook Up foi música de abertura, não funcionou bem. Não, na minha opinião, não funcionou bem. Blue Suede Shoes também não funcionou bem, na minha opinião. Acho que não ficou bom. E o que eu gosto nessa mudança é que ele mudou. Em 1974 ele mudou de Cissy Rider para Big Boss Man. Big Boss Man foi desenterrada, entendeu? O Big Boss Man ele tinha usado ali no Comeback Special, gravou pro Clan Bake, né? Ali também na década de 60, ali no finalzinho da década de 60. Música incrível, muito boa, blues ali, excepcional. Ele desenterrou ela pro especial de 68, né? Especial da NBC. E depois disso a música foi esquecida, né? Foi esquecida. E ele desenterrou ela, como outras músicas, em 74 até, muito bacana. Uma das músicas que eu também acho interessante ele ter desenterrado foi Down in the Alley. Down in the Alley, que era uma música, se eu não me engano, dos The Clovers. Eu confundo os The Clovers com The Drifters. Então é um desses dois, mas eu acho que é os The Clovers. Ou talvez sejam os The Drifters. É que eu confundo, perdão. E ele gravou em 66 pro Spin Out, entrou como faixa bônus, e é uma música excepcional, muito boa. Blues rock, muito bom. A versão do Elvis é excepcional, excelente. E ele desenterrou. Né? Fez uma versão ótima também ao vivo, com saxofone e tudo mais. Mas voltando ao assunto, Big Boss Man.
E ele desenterrou Big Boss Man e aquilo foi excepcional, a versão que ele fez de Big Boss Man como música de abertura. Depois ele trouxe pro setlist, como parte do setlist, mudando ela, voltando com o Ceci Rider, mas trazendo ela no setlist, depois ela acabou sumindo. Mas eu achei muito corajoso da parte dele, de ter mudado, trazido uma coisa nova e ficou muito bom. Eu acho que ele, eu só acho que ele demorou pra fazer essa mudança. Inclusive, um outro fato muito bacana é o Spring Tours. Gosto muito de ver esse FTD, Spring Tour 77. Eu gosto muito da sonoridade e acho que o Elvis, apesar de estar ali meio debilitado, né, tem um brilho enorme. Eu acho muito interessante a versão que ele faz de Fever. Cara, o que ele faz com Fever ali é excepcional. Pouco Salarene, pouco Salarene também ganha um brilho legal ali. Os metais ali estão muito bem. Blue Suede Shoes é uma versão curta, é interessante. É interessante porque no período já era um pouco difícil ele introduzir Blue Suede Shoes no setlist, né? Já é um pouco ali difícil. Heartbreak Hotel também. Acho que além disso, o que me chama a atenção nesse FTD, Spring Tours, nessa parte aí da turnê, é a versão de Big Boss Man, que ele também faz, que é legal. Não se compara às versões de 1974, mas é muito bacana. Uma coisa que eu gosto nesse FTD, né, de ouvir ele, que eu não tenho ele, não tenho esse FTD na minha coleção. Eu às vezes ouço pelo YouTube, né, que o pessoal posta. E o que eu gosto muito é a versão de Mr. Train e Tiger Man, que também é rara pro período. E, cara, os metais, o jeito, cara, é muito bom. Aquela versão é boa. Não tem a intensidade, mas é excelente. Excelente. Outro fato que eu também gosto é de saber que o Elvis ele arriscou a compor. Seria assim, o Elvis ele veio num período em que era comum, né? Era mais comum do que hoje ter essa questão dos intérpretes. A música ela era dividida, ela tinha funções, então tinha os compositores, tinha os intérpretes, tinha a gravadora e tudo mais, tinha as editoras de compositores, né, de composições. As gravadoras tinham os seus compositores que enviavam músicas para os seus intérpretes e tudo mais. Inclusive isso tem muito no meio do sertanejo hoje em dia. Se você vê, isso tem bastante. O mercado do sertanejo hoje, ele é enorme para os compositores, né? Então, muitas das vezes os artistas que estão no meio do sertanejo, grande maioria, ou não compõe, ou compõe muito pouco. Porque tem uma, um leque enorme de compositores. Depois você dá uma olhada nas músicas, tanto da nova geração do sertanejo quanto da mais antiga, você vai ver que a maioria das composições tem outros caras por trás, entendeu? No sertanejo ainda tem muito disso, mas na indústria no geral ficou-se mais comum o cantor compor as próprias músicas, né? E com Elvis era diferente. O Elvis, inclusive, estava no meio dessa revolução, né? Então, ali na década de 50, onde ele começou, ainda era muito comum isso, né? A gente tem algumas exceções, por exemplo, Chuck Berry, ele compõe as próprias músicas. E eu acho que isso começou a mudar, cara, quando os Beatles entraram na cena. Quando se tornou mais comum a partir dos Beatles. A questão dos cantores que compõem as próprias músicas. Se tornou mais comum. Então o Elvis ele estava ali no meio. Creio eu que o Elvis não tenha arriscado nesse quesito, não arrisca um motivo, mas ele chegou a compor. Não compor sozinho, mas ele chegou a compor. Foram duas músicas, então eu acho isso muito interessante. Eu posso citar, por exemplo, That's Someone You'll Never Forget, do Potluck, que tem ali o crédito ali do Red West, e tem o crédito do Elvis. O Elvis é acreditado que ele participou da composição, e isso é muito interessante. É muito interessante ver isso. O Elvis compositor, né? E outra que eu acho muito interessante é You Be Gone, que ali foi o Charlie Hodge, Red West e o Elvis, que também é muito interessante. São músicas assim que eu acho ótimas canções, eu acho que o Elvis poderia fazer coisa melhor, poderia escrever. Acho que o que faltou para ele foi talvez o comodismo, né? Acho que faltava um pouco mais de vontade. Ele também já era um artista consolidado na indústria, não precisava. Os caras praticamente pagavam pra, né, pô, pago pro Elvis cantar uma música minha. É tipo isso, porque o cara era o rei do rock, né? Então ele não tinha que ter esse esforço. Os caras compunham qualquer coisa pra ele, né? Ele recebia muita música. Outra coisa que me chama muita atenção do Elvis é o Elvis no Stax Studio. Muito se fala no Elvis no American Sound, mas acho que pouco se fala dele no Stax. Que as sessões de 1973 no Stax Studio, que
foram sessões ali meio, né, meio turbulentas, em certo sentido, mas assim, as músicas de excelente nível, do nível assim, excelente. Promised Land, tem até um nível mais funkeado, né, nas músicas, um pouco mais de, um nível ali mais de funk, um negócio assim mais, um swing maior, sabe? If You Don't Come Back, If You Don't Can Sleep, músicas mais nesse sentido. I've Got a Feeling in My Body, enfim. Aquilo ali é excepcional. 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 Eu fico encantado, né, com as músicas dessas sessões. Eu, inclusive, tenho os 3 álbuns que ele gravou nessas sessões. Eu tenho Good Times, tenho 2 cópias do Good Times, tenho o Promised Land e tenho Rise on Rock, que é o meu preferido. Inclusive, o meu álbum preferido do Elvis é o Rise on Rock. E me encanta todas as músicas. Outro fato são as músicas, algumas músicas de trilha sonora. Eu acho que, sim, os anos de Hollywood afogam o que ele gravou de bom nesse período. Ele gravou muita coisa boa nesse período. Muita coisa boa. Eu acho que tem muita coisa ruim, sabe? Mas tem muita coisa boa que ele gravou. Eu vou citar assim meio de cabeça. Começo ali de ordem cronológica, né? Vamos lá. Cara, eu gosto de iBlues. Eu gosto, por exemplo, de Frankfurt Special. Aí vem Flaming Star também é muito boa. Flaming Star. I'm Not the American Kind. Follow the Dream. O EP de Follow the Dream é muito bom. Angel, muito boa. Aí depois vem em 63. Vem Acapulco. Eu gosto demais de Slowly But Surely. Sem contar as músicas de, né? Slowly But Surely, 64. It's a Long, Long Highway. Deixa eu pensar em outra aqui. It's a Long, Long Highway. Caramba, tem muita coisa boa nesse. Girl Happy, por exemplo, tem a própria Girl Happy, que é, acho boa. The Meanest Girl in Town, boa também. Return to Sender, I Don't Wanna Be Tired, muito boa também. Então não tem só lixo, não tem só coisa ruim. Age of Reality, agora você tá meio fora de ordem. Almost in Love, Age of Reality, Long Let Girl with the Short Dress On, Baby If You Give Me Your Love, Blue River, que Blue River é faixa bônus, né, do Double Trouble. Blue River, Could I Fall in Love, Spin Out é muito bom, a música. Spin Out, Stop Look and Listen, Adam and Evil, que música boa. Down in the Alley, I Remember You, que também é desse período. Can't Help Me Fall in Love, não tem o que falar, né? Tem muita música boa. Muita música boa. É lógico que tem ali muita coisa ruim. Né? Tem um período ali muito ruim. Né? Mas tem coisa boa ali. Clambake, tem Clambake. Clambake eu acho mais ou menos. Guitar Man, Big Boss Man, né? Então tem muita joia escondida que às vezes a gente coloca no mesmo balaio. Né? E não pode colocar. Então procura, você vai gostar. Quem sabe você não gosta de mais coisas. Outra coisa também é o gospel. Os álbuns gospel do Elvis. Eu adoro. Eu amo esse lado gospel do Elvis. Não só os álbuns, mas também as músicas que ele gravou nos álbuns que não tinham essa pegada gospel. Mas ele metia ali 1 ou 2 músicas gospel no meio desses álbuns. E era muito interessante isso. Muito interessante. É muito difícil listar um álbum gospel dele que eu gosto. Tem o His Hand in Mine, que é muito bom. Eu citei 3, né? 3 álbuns que ele gravou. Tem também a coletânea, se a gente for considerar, tem a coletânea You Never Walk Alone, que lançou acho que em 70 ou em 71. Aí já são 4, mas é uma coletânea, né? Mas enfim. E creio eu, cara, que eu gosto mais do How Great You Are. Eu fico entre o How Great You Are, o He Touch Me também é muito bom. O He Touch Me, inclusive, tem uma sonoridade um pouco diferente dos 2 primeiros, né? Do His Hand in Mine e do How Great You Are. Porque o He Touch Me ele é mais modernizado, ele é um som que já tem guitarra, que tem muita coisa legal ali no meio. Então tem He Is My Everything, tem I Think I Love, tem Reach Out to Jesus, tem Amazing Grace, tem Bossa Nova Abraham, tem muita música legal nele. Seas Believin', tem uma música que eu gosto bastante que é I've Got a Confidence. Então é um álbum muito bom, com uma sonoridade bem moderna, do gospel moderno. Outro fato que eu também gosto bastante foi quando eu assisti o filme Double Trouble.
se eu não me engano, é o Canções e Confusões aqui no Brasil, de 1967. E assim, eu tinha uma impressão muito ruim desse filme antes de assistir, muito por conta daquela canção infantil, Old MacDonald, né? E também a mixagem do álbum. Era um álbum ali meio esquisito, sabe? Eu gosto de algumas músicas daquele álbum, mas assim, eu tinha essa impressão. E a primeira vez que eu assisti o filme, assim, eu assisti poucos filmes do Elvis, né? Ele tem 33 filmes, né? 31 filmes com roteiro e tudo mais, e 2 documentários. Mas assim, eu fiquei pirado. É muito bom, é muito bom. Achei muito bom mesmo. A história se passa na Europa, né? Um negócio muito diferente do convencional, né? Que são as meninas bonitas. E ele canta pra tentar ganhar vida, né? É diferente, é um pouco diferente. E tem investigação, sabe? Inclusive, tem partes ali do filme que tiveram uma reviravolta, né? Que até eu fiquei, caramba, que filme bom. E gostei demais, gostei demais. Eu assisti uma vez só, né? Eu descobri esse filme recentemente. Eu já sabia da existência, lógico, mas eu tive acesso ao filme recentemente. E amei, adorei, adorei. Né? Com certeza é um dos meus filmes favoritos do Elvis. Eu esperava menos e saí muito surpreso. Eu gostei demais. Né? Outro fato que eu não poderia deixar de mencionar, dos grandes momentos da carreira do Elvis, eu acho que o que mais me impactou foi o Aloha from Hawaii. Me impactou mais do que o Comeback Special, me impactou mais do que o começo dele no Milton Berle ou no Ed Sullivan Show, foi o Aloha from Hawaii. Eu gosto dos 2 shows, né, do show que a gente chama do show de ensaio do dia 12 de janeiro de 73 e também do show de 14 de janeiro, que é o show principal que foi transmitido para o restante do mundo. Né? E assim, sou apaixonado no Aloha from Hawaii. Foi uma das primeiras coisas ali do Elvis que eu descobri. Né? Eu amei, porque a jumpsuit é linda, é linda. É uma das minhas jumpsuits favoritas, né? A minha favorita com certeza é a Red Burning Love. Mas a American Eagle é linda, é linda. E ali ele tá no auge. Ali o Elvis tá no topo do mundo. Não tem o que falar. Ali ele tá no topo do mundo. Gosto muito, inclusive adoro a fase setentista do Elvis. É a minha fase favorita. Não tenho o que falar, é impressionante. Eu fico. Eu sou suspeito de falar dessa era do Aloha from Hawaii, porque eu amo demais. Eu amo demais. Né? Eu acho que até foi um pouco uma injustiça não terem citado muito o Aloha from Hawaii. Ele passa ali num tempo ali entre Burn Love e It's Only Love no filme, de 2022, né? E com algumas mesclagens do Elvis, assim, de costas, uns jogos de câmeras, e algumas montagens do rosto do Austin. Enfim, e foi um momento muito histórico, né? E eu gosto demais. O Aloha from Hawaii, pra mim, é o ápice da carreira do Elvis. Né? Pra mim é. Eu sei que tem muita gente que gosta do Comeback Special, tem muita gente que gosta do Elvis no começo, na Sun, ou das apresentações dele no Ed Sullivan Show, no Milton Berle, enfim. Mas pra mim é o Elvis no Aloha. Amo, amo, adoro. E a última pergunta é: qual foi a maior lição de vida que o legado de Elvis Presley te deu? Cara, uma ótima pergunta. E eu vou te falar que o legado do Elvis me ajudou em muitos aspectos. Vamos lá. Primeiramente, essa questão musical. O Elvis era um cara muito eclético, né? Como eu havia dito aqui. O Elvis gostava de música country, até música italiana, né? Blues, rock, baladas, enfim, gospel, né? O Elvis adorava música gospel. Então, como o Elvis ele perambulava nesses vários estilos, eu desde pequeno eu comecei a escutar esses outros estilos. Então, eu nunca fui um roqueiro radical. Né? Nos anos 80, era muito comum o radicalismo entre os roqueiros da época, os headbangers, né? Porque eu gosto de heavy metal também. E o pessoal era muito radical, né? Se não for heavy metal, nada presta, nada prestava. Eles pensavam muito isso. E eu não. Desde pequeno eu não tinha... E eu escutava outros estilos musicais, né? Eu escutava de boa o Slayer, o Judas Priest, o Metallica, o Iron Maiden, como eu escutava muito bem a Rita Pavone, uma cantora italiana, Duran Duran, Culture Club, bandas pop, né? Até músicas eletrônicas como Kraftwerk. Então, se eu tive esse olhar sem preconceito para os estilos musicais, eu acho que foi graças ao Elvis. Né? Então, o Elvis me ajudou muito nisso. Mas eu acho que para a vida, o grande legado que o Elvis me deu é que não importa
o teu nível social, o tão grande você possa ser num emprego, ou musicalmente, ou enfim, socialmente, né? Você nunca pode perder o respeito que você tem pelas pessoas, independente da condição social daquela pessoa. O Elvis era um cara muito educado, respeitava as pessoas, independente se elas eram famosas ou anônimas, ricas ou pobres. E esse olhar que o Elvis tinha para com as pessoas que mais necessitavam, eu achava isso muito legal. E foi algo que eu acabei repetindo quando eu realizava meus eventos do fã-clube. Eu realizei 22 eventos e todos eles foram beneficentes, né? Porque o Elvis também tinha esse caráter beneficente de ajudar as cidades que passavam por furacões, ele ajudava Tupelo, pessoas anônimas. Então isso sempre me chamou a atenção, né? Então ele acabou, de certa forma, me influenciando a fazer o mesmo. E não somente eu tenho vários amigos de outros fã-clubes que fazem eventos beneficentes seguindo os passos que o Elvis fez, entendeu? Então o Elvis, ele tinha, como eu falei, ele tinha os seus defeitos, mas as qualidades dele como ser humano eram muito maiores que qualquer defeito que ele tinha. E foram essas qualidades que, do Elvis enquanto artista e enquanto pessoa, me abraçaram desde de criança, sabe? Foi a trilha sonora da minha vida. Então, e eu espero também, eu acredito que vai ser a trilha sonora da sua vida também. E não deixe de escutar, viu, Lorenzo, outros estilos. Eu acredito, pelo que eu vejo no teu site, você gosta de outros estilos musicais. E continue assim, cara. Continue privilegiando, escutando, valorizando a música boa, independente se for Elvis, né? É claro que o Elvis, para nós, tem um espaço imenso, né? Dentro do nosso coração. Vamos para a quinta e última pergunta, tá bom? Que ações hoje em dia são eficazes para apresentar Elvis a essa nova geração? E o que mudou na sua vida a partir do momento em que você descobriu Elvis Presley? Tá bom? A pergunta ela tem duas partes, eu vou para a primeira. A primeira eu digo que sim e não, tá? Creio que esse filme ele desmistificou muita coisa sobre o Elvis, entendeu? Desmistificou e popularizou muito o Elvis entre os jovens, entendeu? Não é à toa que a gente tem tido um novo movimento e se reacendeu e se reaqueceu através do filme, né? Eu creio que o que a gente precisa é realmente trazer esse tipo de conteúdo à tona, assim como a gente tem tido filme, agora vai sair o Epic, entendeu? E saber falar essa linguagem, divulgar o Elvis para essa nova geração. O negócio é manter viva essa chama, entendeu? Eu creio que a melhor forma é divulgar. Você que é mais velho, apresenta para o seu filho, apresenta para o seu neto, apresenta, enfim, apresenta o Elvis, porque é cultura, né? É cultura. Você que é jovem também, apresenta, cara, apresenta. Eu também concordo plenamente com o apontamento do nosso amigo Marcelo, que ele apontou anteriormente no vídeo, que realmente um jovem que fala com jovem tem um poder, um alcance bem maior. Então você que é jovem, apresente Elvis. E não só isso, né? Não só isso. Creio que precisa de informação, precisa de conteúdo. E creio que toda essa questão dos filmes, toda essa divulgação, isso tem sido merecido. Elvis merece ter o seu legado vivo. E não só isso, o Elvis ele é o rei da juventude, né? Ele foi o artista da juventude da década de 60, da década de 50. Então Elvis é um artista jovem. E deve ser feito dessa forma. A gente tem que conectar os jovens, porque o Elvis é o espírito da rebeldia, é o espírito da juventude. Manter o som dele, a mensagem dele para frente para as outras gerações, isso daí é perfeito. Então eu creio que sim e não. Há ainda muita gente que não conhece, muitos jovens ainda que não tiveram acesso, e se tiveram foi através de estereótipos, mas isso com o passar do tempo vem se desmistificando. A gente tem visto o Elvis na grande mídia com mais frequência. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Resumindo, tá muito bom, mas não tá perfeito. Ainda temos que continuar aí para manter a chama viva para as próximas gerações, né? Eu creio que o Elvis realmente não vai ser esquecido. A outra pergunta que você me fez, se o que mudou na minha vida depois que eu conheci Elvis, tudo, tudo.
Eu aprendi muita coisa. Foi através do Elvis que eu tive curiosidade, que eu tive vontade de ter um violão, né? Eu aprendi a tocar violão. Eu tenho um violão hoje, tenho gaita, tenho, enfim, eu aprendi foi uma paixão pela música que eu tive. Às vezes eu pego e escrevo umas musiquinhas aí por causa do Elvis, né? E não só isso, eu nunca imaginei que, sei lá, 10 anos atrás, que hoje eu colecionaria vinil, né? Vinil do Elvis. Então muita coisa mudou no meu estilo de vida, né? Que ele influenciou, a influência dele é muito grande. Às vezes a gente ouve uma música dele e cura realmente. Eu, às vezes, quando eu tô meio pra baixo, muito, com a cabeça muito acelerada, eu venho aqui, deito e coloco um vinil do Elvis e escuto, eu relaxo. Eu relaxo. Não tem coisa melhor. Então mudou muita coisa. A música, ela cura, né? É como ele disse em 71, que sem música o homem não tem um amigo. Não tem um amigo. O dia nunca termina sem música. E ele é a música. Você entendeu? Então o legado dele aí é gigante. Tudo que ele fez só nos dá uma forma de ver, se espelhar e se inspirar. Então a música muda tudo. Ele é inspiração para muita gente, inspiração para fazer o bem, inspiração para sonhar alto, porque esse cara sonhou alto, né? Era caminhoneiro, veio de uma família muito pobre, muito humilde e fez o que fez, né? Fez o que fez. Então devemos nos lembrar aí com felicidade dele, devemos nos lembrar aí com gratidão aí pelo que ele fez. Creio que é isso. É dessa forma, é dessa linha. É o Elvis. É só o Elvis, né? Nada menos do que o Elvis. Então, agradecer a participação do nosso querido amigo Marcelo. Agradecer de coração mesmo. Né? Mandar um abraço aí para todos, né? do fã clube Elvis Triunfal, aí do site, do canal no YouTube. Porque eu assisti muito vocês, eu li muita coisa aí do site de vocês, então fez parte também da minha vida aí como fã. Tenho certeza que faz a parte da vida aí de muitas pessoas. E com certeza é um dos pilares que mantém Elvis vivo para muitos fãs hoje. São vocês, tá? Agradecer aí ao Marcelo novamente por ter aceitado o convite. É um dia pra gente celebrar, né? É um dia pra gente celebrar com respeito a vida, a obra e escutar as músicas, dedicar esse tempo, porque é um momento, é um dia assim muito marcante para todos os fãs, né? De muita dor e de muita reflexão. É refletir, né? Eu deixo vocês com o Marcelo. O Marcelo vai encerrar esse vídeo. Agradeço todos aqui, tá? Por terem feito parte aí desse vídeo, por estarem aqui assistindo esse conteúdo. Muito obrigado a todos. Um grande beijo, um grande abraço a todos os amigos do canal. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz, né? E você aí, o surgimento de fãs como você e outros da sua idade, isso dá uma esperança, porque a gente percebe que a vida está se reciclando, né? Então, e quando a gente vê isso renascendo, dá uma felicidade imensa, cara. Você não faz noção o quanto a gente fica feliz quando a gente percebe que novos fãs estão surgindo, tá bom? Sucesso aí no seu canal e continue escutando música de qualidade como o nosso Elvis, tá bom? Um grande abraço, Lorenzo, fica com Deus.